Olá, TDIstas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma Liga TDI Brasil dessa semana. Essa liga que promete demais, e aqui comigo tá meus grandes parceiros da Liga TDI Brasil, que é o Célio João Pires. Tudo bem, Célio? Tudo bom, Carlos? Olá, Rodrigo. Tudo bem-vindos. Prazer estar com vocês. E o nosso parceirão carioca e preferido, Rodrigão. Tudo bem, Rodrigão? Tudo bem com vocês? Comigo tá bem. E Gente, só você? justificando. Desculpa, Rodrigo. É que eu cortei você bem na hora. Só justificando a ausência da doutora Mariana Sá, pois ela está doente. Hoje ela não pôde estar participando da nossa gravação aqui, tá bom? Então, só para justificar vocês, caso sinto muito a falta da Mariana, mas semana que vem ela estará aqui de volta conosco, sem dúvida nenhuma. Rodrigão, como é que tá a animação para o programa de hoje? Porque temos grandes convidados especiais internacionais. A liga tá forte, o negócio tá forte. Liga metálica. O negócio tá... Mas, gente, sem mais delongas, antes de eu entrar no assunto principal, eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre o nosso quarto congresso, gente, que vai acontecer agora aqui em São Paulo, na Universidade Mackenzie, entre o dia 7 e o dia 9 de julho, lá no auditório da Escola Americana. Um grande congresso sensacional, com grandes palestrantes do mundo todo. E para você se inscrever é muito simples, basta você entrar em www.tdibrasil.com.br. Teremos grandes palestrantes, gente. Dá uma olhada aqui, ó. Eu e o Célio vamos até olhar aqui com vocês aqui, ó. Antônio Martins, vindo diretamente da Espanha, um dos grandes cientistas, ele que é médico. Daniel Reeves, um grande biólogo da Discovery Institute. Tom Woodward, presidente da C.S. Lewis Society, a Emily Reeves, que é bioquímica, uma grande cientista, Juan Manuel Torres, que é um dos maiores filósofos que a gente tem hoje aqui no nosso planetinha azul, que nem eu brinco, né? Kelson Mota, Marcos Eberlin, Luiz Felipe Pondé estará lá, gente. Vai ser fantástico, pô. Vai estar o professor Adalto Lourenço, professor Ricardo Marques, Rogério Aventura, Michelson Borges, Mariana Sá, Enésio, Glauco, gente, muita gente, inclusive nessa semana tá para sair um novo banner aí com mais 15 outros grandes nomes, tá bom? Inclusive esses aqui que vocês estão vendo nesse momento. Celhão estará lá para uma maravilhosa Liga TDI Brasil ao vivo, o Rodrigo Pena também, a Mariana, eu, todos nós vamos estar lá para um painel bem bacana com a participação de vocês. Mas, gente, fora esses anúncios do nosso congresso, nessa última semana saiu uma matéria pela BBC News que fala sobre, por exemplo, isso aí no mundo todo, não somente no Brasil, mas no mundo todo, que fala sobre os erros de projeto, da natureza do corpo humano. Né? Essa foi a tradução que eles colocaram. Então, o que acontece? Eles estão dizendo que o corpo humano tem vários defeitos, os chamados bad designs, né, que a gente chama dentro da teoria do design inteligente. Então, o que acontece? Eles vão levantar aqui, dentro dessa matéria que foi feita, em parceria com a The Conversion, 10 possibilidades, então, de erros no projeto do corpo humano. Né? Então, a gente vai fazer uma análise sobre esses supostos erros nesses vídeos a partir desse primeiro agora. Obviamente, esse não será o nosso único vídeo. Nós faremos em mais, talvez uma ou duas partes. Isso vai depender também da profundidade dos argumentos que nós vamos utilizar aqui também e do tempo, né? Nós temos um programa que costuma ser de 1 hora, então nós pretendemos dividir, né, esse vídeo em mais partes. Essa primeira parte nós contaremos com a presença então de 3 grandes outros cientistas internacionais que estarão aqui conosco, que é o Dr. Antônio Martins, ele que é PhD em medicina, irá falar um pouco sobre alguns exemplos sobre essa questão dessa matéria. Também o professor Christian Aguirre, ele que é falará direto do Peru. Ele é um grande cientista, ele é engenheiro, trabalha com tecnologia, fantástico, tem vários livros sobre design inteligente, também estará aqui conosco. E também, junto com ele, nós teremos outro grande cientista, que é o Dr. Ricardo Bravo. Ele é PhD em biologia, um dos grandes cientistas da teoria do design inteligente. Para vocês terem noção, quiserem conhecer um pouco mais quem é o professor Ricardo Bravo, ele tem até uma série na Netflix sobre os animais mais incríveis da América Latina. Agora, de cabeça, eu não me lembro exatamente o nome da série, mas é mais ou menos nesse sentido. Uma série muito legal, ele é biólogo marinho, ele explica muito bem sobre essas questões, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito.
Mas, gente, de toda forma, vamos falar um pouco sobre essa matéria e daqui a pouco eles estarão conosco aqui para a gente conversar. Eles vão fazer alguns comentários e nós também explicaremos a respeito do assunto. Essa matéria ela ficou impopular em razão de que ela vai tentar descaracterizar a possibilidade de que o corpo humano tenha sido projetado, né? Mas colocando o corpo humano como com várias falhas, né? Então, por exemplo, hoje nós vamos falar sobre algumas delas. Lembrando que nós vamos ainda, no decorrer dos outros vídeos, comentar sobre boa parte, digamos, dessas falas, tá bom? Não será tudo nesse vídeo em específico. Professor Célio, você chegou a ler a matéria, chegou a acompanhar um pouco mais sobre o assunto, o que você achou? Antes de eu fazer um pouco da leitura dela aqui. Li a matéria, sim, li inclusive algumas referências que tinha lá no corpo do texto, para me informar sobre quais argumentos ele estava utilizando, alegando que o nosso corpo é um design imperfeito. O autor, obviamente, faz uma crítica direta à TDI, utilizando o argumento do mau designer para desacreditar o designer, né? E automaticamente valorizando a teoria da evolução. A conclusão final lá no final do artigo é essa, é a valorização da teoria da evolução. O interessante é que o autor que critica o design inteligente não conhece o design inteligente. A gente critica Darwin, mas a gente lê a Origem das Espécies, né, a descendência humana e tal. Né? A gente lê o que as pessoas dizem a respeito para poder entender como eles pensam. Né? Ele julga que o designer teria que ser perfeito e projetado, por consequência, um corpo humano perfeito, sem defeitos, na ótica da teoria da evolução. Não significa que o designer tenha que seguir esse processo todo, né? Então, achei que falhou em ele não conhecer o design. Então obviamente... E detalhe, sabe o que acontece? Você falou muito bem isso, e eu acho que é bom já ressaltar no começo do vídeo. O pessoal entende e compreende que a teoria do design inteligente, por exemplo, quem é o crítico, por exemplo, costuma fazer o seguinte: ele tenta colocar como se fosse uma tese que é quase que um gênio da lâmpada, sabe? Que não, mas então deveria ser tudo, não poderia, tudo deveria ser infinito, então. A vida deveria ser eterna, não deveria ter nenhum problema, não deveria ter uma doença, não deveria haver nada, entendeu? É quase que eles tentam criar uma questão assim, uma narrativa de que o designer é um ser mágico que teria que fazer tudo de forma para que sempre existisse, maravilhoso, sensacional, sem leis físicas, sem leis naturais, sem nada, sabe? Sempre partindo desse pressuposto fantástico que eles tentam colocar para descaracterizar a nossa teoria. Mas isso só demonstra, como você muito bem falou, que eles não conhecem. É verdade. Devo ressaltar que eu fui pesquisar sobre isso, gastei a semana correndo atrás, né, para poder entender o que ele dizia e quais eram os nossos argumentos. Não está na teoria do design inteligente um comprometimento absoluto com a perfeição. O design inteligente não busca isso. Tá? Descobrir a perfeição na natureza. Não obstante, ela ter regras, leis físicas, tudo muito bem organizado, tudo bem sintonizado. O que a gente sabe, e isso eu li uma referência de R. Petrosky, em engenharia, em projetos de engenharia, às vezes há necessidade de se comprometer o design, mas sem perder a eficiência ou a função. Tá? Então, às vezes, assim, não, tinha que ser desse jeito, tem que ter uma coluna aqui, pô, mas vai ficar feio. Sim, mas se eu não fizer aqui, a função vai cair o prédio. Né? Então, tem algumas coisas que, às vezes, o projeto exige que você altere o design para que seja mais eficiente. E nos exemplos que eles citaram, eu diria que foram muito infelizes, inclusive, porque... Vou ler eles daqui a pouco. Porque a gente conhece isso a fundo. Né? O que mais que a gente poderia dizer? Por exemplo, você olhando o texto, você vai ver que fala em defeito, imperfeição e tal, erro, enfim, várias coisas ali que ele diz. Alguns não entraram em muitos detalhes, mas diz isso. Só que o interessante é que a palavra defeito, falha, erro, problema, imperfeição, são termos utilizados exclusivamente na área de engenharia e design.
Então, admite-se implicitamente que o corpo humano é um projeto, né, que pode apresentar defeitos, por quê? Por vários motivos. A gente conhece a história, né? Não é o caso aqui de entrar nesses detalhes agora. Ele pode apresentar defeitos. Existe uma segunda lei da termodinâmica que é implacável, né? Que todo sistema deixado ao léu tende à desorganização. Né? Então, eu queria ver aí também, se o Rodrigão quiser comentar sobre isso. Rodrigo, você quer que eu Perfeito. leia antes? Você quer que eu leia antes quais são Eu ia as... falar o seguinte, para o telespectador, que não de repente não lê a matéria, a gente está fazendo umas análises antecipando o conteúdo. É, Mas não tem problema nesse caso, não, porque a gente está falando dessas coisas que se repetem, na verdade. A gente vai, obviamente, esmiuçar o que eles fazem, os pontos que eles trazem, mas só complementando o que o Sérgio falou, concordo totalmente que na fala dessa defesa, né, desse ataque, dizer que realmente esses sistemas são muito mal planejados, que, portanto, isso não pode ser fruto de design, ou então o desenhista é um horror. Né? Mas é isso que ele falou, que o Sérgio falou muito bem. Toda a linguagem que é utilizada, né, tudo que é elicitado nesse texto, remete à necessidade de ter um desenhista. Né? Então tem uma série de problemas aí. E outra coisa que precisa ser feita é uma distinção: o que é um erro interno, o que é um erro externo, causado por forças externas. Também o Sérgio já falou. Tudo que está nesse mundo está sujeito à segunda lei da termodinâmica, meu filho. Vai para o buraco, vai para o saco. Então, e outra coisa, havendo um designer, quem foi que disse que o design atual foi o projeto inicial? Em função da segunda lei da termodinâmica, e como é que a gente sabe que o projeto inicial não foi esse? Aconteceu alguma coisa no caminho que fez a coisa desandar para uma série de órgãos e, né, especificidades. Então, no fundo, de novo, esse tipo de matéria ela está cheia aí, está imbricada, cheia de coisas filosóficas, metafísicas disfarçadas, que na verdade não são os argumentos em si dos instrumentos, dos órgãos que fazem a gente, né, talvez balançar. Não são. E aí me lembrou de cara, quando eu li o texto, uma coisa que não tem diretamente a ver, mas é que é muito parecido, que é o argumento do bem e do mal. Como pode existir um designer bom se o mundo tem o mal? Meu Deus do céu, essa resposta já foi dada por qualquer filósofozinho de meia tigela, já respondeu por que pode existir o mal. e isso não invalida a Não existência de um invalida, pelo designer. contrário, confirma. Na verdade, Só é pode só... existir o bem se existir o mal, que é a contraposição, para você saber o que é o bem. Então tem uma série de problemas filosóficos também nessas argumentações. Então vamos lá. Um dos pontos, Rodrigo, que eles usam muito isso aqui, talvez, eu já vi, assim, não só essa matéria da BBC, mas também eu já vi outros cientistas, outros grupos também questionando, talvez seja um dos argumentos que eles mais tentam usar contra a teoria do design inteligente, que é o argumento do ponto cego nos olhos. Talvez seja o mais popular, entendeu? E esse argumento em específico, ele vai dizer que o olho humano é outro exemplo de confusão evolutiva. Obviamente, eles vão tentar colocar nesse sistema para tentar fazer aquela crítica meio que escondida, né? Ele vai dizer que a repentina é coberta de fotorreceptores que captam as informações luminosas e que o nervo óptico envia para o cérebro. O problema é que, no ponto em que o nervo óptico cruza a retina, não há qualquer fotorreceptores, o que faz que todos nós venhamos ter, né, um ponto cego em cada um dos nossos olhos. Então, o que acontece? Nós chamamos um especialista para falar sobre o assunto. Por quê? Nós temos o nosso querido amigo que é o Dr. Ricardo Bravo. Ele é PhD em biologia, um grande cientista, e ele estará hoje aqui conosco, participando e explicando toda essa questão desse assunto a respeito do ponto cego nos olhos, tá bom? Então ele vai explicar isso dentro de vários animais diferentes, toda a estrutura do olho, tá? Ele estará falando em espanhol, né, que é a língua oficial dele, mas assim, para você que tem dificuldade no espanhol, nós vamos acionar as legendas automáticas aqui do YouTube. Obviamente, você vai ter, deixa eu ver, acho que é desse lado aqui, bem no cantinho lá, vai ter uns 3 pontinhos. Lá você vai acionar essas legendas, tá bom? Gente, eu vou soltar aqui o professor Ricardo e ele vai explicar para vocês um pouco melhor sobre essa questão. Caso esteja travando para você as suas legendas, fique tranquilo, porque às vezes o YouTube ele demora um pouquinho mesmo, tem que iniciar o vídeo novamente, isso é normal. Vamos ver então o que o professor Ricardo falou. Amigos de la Liga TDI de Brasil, un cordial saludo a las presentadoras y comentaristas del programa. Soy Ricardo Bravo, doctor en Ciencias Biológicas,
profesor universitario de zoología, y deseo hacer algunos comentarios sobre un desafortunado artículo publicado en la página web que aparece allí, The Conversation. Y el artículo habla de que habría chapuzas en el diseño de la especie humana, pero lo cierto es que el propio artículo está repleto de chapuzas, de errores, falacias, de los cuales yo me abocaré a revisar una de ellas. Y es si el ojo tipo cámara se ha generado de manera alternativa solo 2 veces en el curso de la evolución. En realidad, la pregunta es si es correcto o no esta afirmación. ¿Qué se entiende por ojo tipo cámara? Bueno, la analogía entre una cámara fotográfica o cámara de video más bien con el ojo tipo cámara de muchos organismos es que presenta estructuras similares, estructuras morfológicas similares, que tienen por misión formar imágenes en una retina a partir de lentes con muchas otras estructuras asociadas, como el diafragma o iris, ¿no es cierto?, la pupila, la córnea, en fin, el nervio óptico, pero también un proceso de acción bioquímica en donde la energía luminosa es transformada en energía electroquímica. Esto también es afirmado por algunos otros evolucionistas como Richard Dawkins, donde solo siempre se refieren a que ha surgido 2 veces el ojo tipo cámara, en cefalópodos como el pulpo y en este caso sería el Phylum Molusca y el Phylum Chordata vertebrata, como el caso del ojo humano. Pero en realidad esto no es correcto. El ojo tipo cámara ha surgido en muchísimas ocasiones, como veremos enseguida, y aquí estoy mostrando que todas las clases de vertebrados, las cuales no están relacionadas entre sí, porque no se ha podido explicar macroburdidamente el origen de las formas biológicas, es decir, de familia hacia arriba, orden, clase, filum, reino. Por lo tanto, estos ojos tipo cámara tienen origen distinto. La presunción es solamente a través de filogenia, pero no hay evidencias al respecto, como veremos enseguida. Existen animales invertebrados con ojo tipo cámara, como el caso del Nautilus, del Phylum Molusca, pero también hay otros moluscos como pulpos y calamares de un orden distinto al Nautilus, que también presentan ojo tipo cámara, pero tienen una categoría taxonómica alta y por tanto no tienen un ancestro en común de acuerdo a los antecedentes que tenemos ahora. Pero también hay otras clases dentro del Phylum Molusca, como por ejemplo, estamos observando aquí de la clase Bivalvia un representante, ¿no es cierto?, que tiene estos puntitos azules que corresponden a ojos tipo cámara. Pero lo que no se señala, lo que no se dice, es que también hay ojos tipo cámara en animales que supuestamente están dentro de los más primitivos del planeta, entre comillas. ¿No es cierto?, en la base del árbol evolutivo junto con las esponjas, como son el Phylum Nidaria, en este caso medusas. Y revistas tan importantes como Nature, de la que estamos viendo, han hecho estudios, han publicado estudios muy profundos sobre los ojos de las medusas, y estamos viendo aquí un esquema con ¿no es cierto?, la forma del ojo tipo cámara, con los lentes, retina, etcétera. Y aquí a la izquierda la fotografía de esos ojos. Hay muchísimos artículos científicos, aquí estoy mostrando otro de ellos, con una profusión de resultados respecto a la complejidad de los ojos en medusas. Y tenemos otro artículo científico como el que estamos revisando aquí, que la clase cubomedusa tiene muchísimos ojos, pero solamente 2 de ellos son tipo cámara, uno superior y otro inferior. Y abajo señala que estos ojos de las medusas cubozoa comparten mucho más características con vertebrados que con invertebrados, que con cefalópodos, por ejemplo. Entonces eso es absolutamente contradictorio a la propuesta evolutiva. Ahí estamos viendo otro paper donde muestra claramente en un esquema, ¿no es cierto?, lo que corresponde al ojo superior, con el lente superior, y al ojo inferior también con su propio lente. Aquí está la fotografía de la estructura, y claramente el ojo inferior de la cubomedusa es muy similar a lo que vemos en vertebrados.
Entonces, la propuesta original del árbol evolutivo darwiniano señala que los animales más simples estarían en la base y los más evolucionados en el tope. Sin embargo, el ojo tipo cámara está a lo largo de todo el árbol evolutivo, desde la base con las medusas hasta el tope con los mamíferos. La revista Science publicaba este interesante artículo científico en donde señala que subsecuentes comparaciones morfológicas sugieren que los ojos habrían evolucionado no 2 veces, como vimos al comienzo, ¿no?, sino 40 veces o más, de manera independiente, es decir, sin ancestría. ¿Por qué? Porque los orígenes ontogenéticos del desarrollo de los ojos son muy distintos. Es decir, recordemos que las teorías evolutivas clásicas históricamente han ignorado el desarrollo embrionario, han ignorado la ontogenia. Y por lo tanto, solo se comparaba, ¿no es cierto?, aspectos morfológicos visibles. Sin embargo, estos ojos en muchísimas especies tienen una formación ontogenética distinta, de manera que no son comparables. Es polifilia y no monofilia. Eso es todo, en realidad no. Hay protozoos que también tienen ojos tipo cámara, como la fotografía que estamos viendo ahí de un protozoo. Recordemos que un protozoo es un organismo en una sola unidad, no está formado por células. Los protozoólogos señalan que no se les debiera llamar organismos unicelulares, porque en realidad no se dividen en células, tienen en una sola estructura todo lo necesario con subestructuras para realizar múltiples funciones. Son altamente complejos, equivalentes a algunos metazoos, y por lo tanto dicen algunos protozoólogos que debieran ser llamados acelulares. Pues bien, algunos de ellos tienen ojos tipo cámara, y aquí Nature publica este artículo científico donde señala que existe una clara analogía del ojo tipo cámara en protozoos, en microbios, respecto a los vertebrados. Esto es absolutamente contradictorio a la propuesta gradualista evolutiva. Este otro paper de PLOS ONE señala que este ojo de dinoflagelados, de microbios, llamado oceloide, ha sido un enigma evolutivo debido a su remarcable similitud a el ojo tipo cámara multicelular de vertebrados. Y abajo leemos que ellos sugieren efectivamente llamar a esta estructura oceloide un ojo tipo cámara porque tiene todo lo correspondiente a una cámara. Ahí estamos viendo a la derecha un esquema de lo que es este protozoo dinoflagelado, y a la izquierda las microfotografías, ¿no es cierto?, de microscopía electrónica de esta estructura altamente compleja. Es decir, son subunidades dentro del protozoo. Por lo tanto, en dinoflagelados están presentes la córnea, el iris, el lente y la retina en un ojo tipo cámara propiamente tal. Pero esto se venía advirtiendo desde hace medio siglo. ¿Por qué no se había, digamos, antes preocupado la comunidad científica de esto? Porque obviamente es altamente inconveniente para la teoría evolutiva y quedó ahí en el olvido. Pero sin embargo estos artículos ya existían. Entonces, la respuesta que se suele dar es una respuesta muy extraña. Dice, es convergencia evolutiva. Cuando encontramos un protozoo, un cefalópodo, y encontramos un mamífero con ojo tipo cámara, se dice que por caminos evolutivos separados, independientes, llegaron al mismo objetivo. Eso es más bien diseño, eso es más bien propósito. Es decir, es altamente improbable el que surja un ojo tipo cámara debido, ¿no es cierto?, a su altísima complejidad, pero que además surja más de 40 veces con la misma estructura y de manera independiente. Es una idea muy absurda. Entonces, las convergencias a las que se suelen apelar tienen muy poco sentido. Y de hecho, algunos artículos científicos hablan justamente de eso, de que se debe tener cierto cuidado con las convergencias evolutivas porque se están sobrepasando los límites de las teorías evolutivas. Vamos a las conclusiones rápidamente, porque tenemos menos de 10 minutos para presentar esta temática. La evidencia científica indica que el ojo tipo cámara no habría surgido de forma independiente solo 2 veces, sino más de 40 veces, en donde hay independencia entre unos organismos y otros. Las varias decenas de convergencias evolutivas del ojo tipo cámara y la ausencia de gradualidad en la información de este complejo órgano, el cual está presente desde los protozoos hasta los elefantes,
contradicen las explicaciones de las teorías evolutivas naturalistas. Por el contrario, la complejidad irreductible del ojo tipo cámara, unido al surgimiento independiente de este órgano, más de 40 veces en un mismo periodo, el cámbrico, avalan como la mejor explicación a esta teoría, digamos, a este problema, es la teoría del diseño inteligente. Hasta allí voy a dejar ahora de compartir y le paso la palabra a Carlos. Gracias. Obrigado, doutor Ricardo. Sem dúvida, os argumentos apresentados aqui, fascinantes, sem dúvida nenhuma. E a gente percebe que o olho humano e dos animais também como um todo é fascinante. Ficou claro aqui, professor Ricardo, mostrando artigos e mais artigos, né, com relevância. Professor Célio, o que você acha sobre o que o professor Ricardo falou a respeito dessa argumentação dos olhos? É um problema. Darwin já sofria com o olho. Ele disse que ele, só de pensar no design do olho me dava calafrios. Ele já tinha ideia do tamanho do problema que ele ia enfrentar sem conhecer detalhes, né? Que hoje a gente conhece a bioquímica do olho, os detalhes do funcionamento do olho e tudo mais. E sem contar que o argumento do ponto cego, alguém de vocês tem um ponto cego na visão? Né? Eu não tenho. Ele funciona perfeitamente. A organização para evitar esse tipo de situação é fabulosa, porque você cria um buraco e anula esse buraco de outra forma. Existem técnicas de digitalização de imagens aí que o pessoal consegue fazer essas coisas, recompor uma imagem sem ter a imagem toda, né? Eu primeiro, ele tratou dos cefalópodes, né, do polvo, das lulas, enfim, das águas-vivas. Primeiro, não está demonstrado que os cefalópodes realmente enxergam melhor do que o olho humano. Isso é uma inferência. Tá? Nem se eles enxergam colorido, presume-se que eles são daltônicos, enxergam em preto e branco. Né? Então, é uma afirmação tanto difícil de você evidenciar, tem mais filosofia por trás. Mesmo que fosse, viu? E mesmo que fosse, o que isso inviabiliza? Nada, não inviabiliza nada. Então, assim, é uma inferência filosófica que está por trás disso, né? Eu fui a procurar informações sobre o ponto cego no olho, a gente lê isso há muito tempo. Acho que daria para fazer uma live de 1 hora só para tratar disso resumidamente, né? É uma coisa... O que o pessoal já descobriu sobre a arquitetura do olho, da qualidade, da complexidade. Tem uma palestra dos nossos amigos cientistas aí no Design Inteligente, em que ele trabalha apenas com uma molécula lá que pega um fóton de luz e faz todo um movimento especial para gerar um impulso elétrico no nervo óptico. Tem 1 hora só para ele tratar de uma pequena molécula. E ele, assim, é um resumo ainda, porque a gente corta, não tem tempo a vida toda para estar dando a apresentação. Então, alegar que o olho é um problema, que o ponto cego no olho é um problema, é desconhecer a complexidade do olho. Como eu disse inicialmente, infelizmente, o autor do artigo não conhece o design inteligente e nem tampouco conhece a biologia por trás desse aspecto, apesar de ser um biólogo, pelo que eu vi, ele é um biólogo que escreveu esse assunto. Tá? Eu teria muita coisa para comentar aqui, mas infelizmente o nosso tempo não permite, né? Tá? A gente vai fazer uma parte 2 depois mais detalhada, junto com a Mariana, a gente vai daí passar nossas ideias um pouco melhor. Professor Rodrigo. Você está mutado. A gente vai fazer um retorno, uma complementação das conversas de hoje? Você está mutado, Carlos. Viu? Você viu? Voltou para mim a mutar. Você viu como é que é? Que nem semana passada, né? Minha internet estava caindo do Rodrigo, eu falei pro Rodrigo e aí começou a cair a minha. Não, mas, vamos assim, para poupar, porque se a gente for falar de novo num outro programa, a gente pode aprofundar no outro programa. Então, ok, vamos fazer o seguinte. Soltar o que tem que soltar aí. Tá, eu vou soltar então aqui o professor Antônio Martins, que ele vai falar um pouco mais sobre essa questão da matéria, mas lembrando que nós vamos fazer uma parte 2 depois, explicando aí tópicos por tópicos, obviamente, só o que o professor Ricardo falou aqui a respeito sobre os olhos já
Não tem mais nem o que colocar, né? Já foi uma explicação perfeita sobre o assunto, mas a gente pode tentar colocar mais algumas argumentações também num próximo vídeo. E todos esses assuntos. Pode falar. Não, porque até achei que o Célio fosse comentar, que é um negócio também gritante, que ele traz ali. Como é maravilhoso você ver alguém que estudou profundamente, que conhece, não só, inclusive no caso dele, né, não é só de ler, é um conhecimento mesmo de causa, digamos assim. Quando ele fala, naquele próprio artigo, que um evento evolutivo, uma suposta estrutura, aconteceu independentemente 40 vezes, já é o suficiente para você se entregar, né? Tá, desisto. Não tem... Porque haja coincidência cósmica, né? O negócio acontecer 40 vezes, independentes, é um absurdo. A probabilidade não existe, é impossível acontecer. Uma coisa sobre o olho, antes de você passar para o próximo convidado, uma coisa interessante que eu peguei aqui. O epitélio pigmentar da retina, o EPR, que é aquela camada de células que fica na frente desse buraco, né? Tem a função de proteger o sistema óptico das moléculas radicais livres produzidas pela ação da luz. E, além disso, ela funciona como um filtro contra os raios ultravioleta, que os cefalópodes não precisam necessariamente ter esse formato, porque eles estão bem embaixo d'água, então os raios ultravioleta não têm uma penetração tão profunda nas águas, né? Então, e eles vivem 2, 3 anos, e a gente vive dezenas de anos, né? Estamos expostos há muito mais tempo aos raios UV, que danifica a visão. Então, o projeto tem propósito, né? Para que ele está ali daquele jeito, né? Só queria acrescentar isso, para ter uma lista aqui dá uns 5 slides com as 50 argumentos científicos sobre isso, tá? E sabe o que é interessante? Ano passado eu estava conversando com o Stephen Meyer, que é o presidente da Discovery, nos Estados Unidos, e eu perguntei para ele, inclusive está gravado aqui no canal, uma das perguntas que eu fiz para ele, eu perguntei sobre os bad signs. Ele vai responder até alguns desses que nós estamos fazendo agora, ele também responde sobre eles. Inclusive sobre os órgãos supostos, né, órgãos vestigiais. E quando eu perguntei para ele, ele falou bem assim para mim: olha, Carlos, uma coisa muito interessante é que é como você pegar uma Ferrari, um carrão, e você abrir o capô e você vê que ele está enferrujado, sabe? Só que não muda o fato que é uma Ferrari e que é uma coisa sensacional, entendeu? Você está inviabilizando tudo por causa de algumas ferrugens, como se aquilo fosse necessariamente o argumento central para destruir toda a estrutura. Você tem toda a organização, toda a complexidade por trás. Então você vê qualquer detalhe cujo qual às vezes nem faz todo sentido, assim, é quase que uma birra. Quase que uma birra, como o Célio falou, é uma questão quase que filosófica, não é nem científica, entendeu? E é colocada. Mas, gente, Carlos, antes da gente. Carlos, a gente não está no decifrando, mas às vezes tem que fazer umas analogias que cabem bem né, aqui também. Se alguém fosse Sim. esperar perfeição em mim, por exemplo, eu não estava casado. Mas é o mesmo argumento. Não existe perfeição em algum design. O design é perfeito, ainda que tenha imperfeições. Não, correto. Mas vamos lá. Agora o nosso amigo professor Antônio Martins também participará aqui conosco. Ele é um dos grandes cientistas. Estará aqui no nosso 4º congresso aqui no Brasil. Então, se você não se inscreveu, gente, se inscreva. Ele que é um gênio da medicina, um grande palestrante, presidente da nossa TDI aí na Espanha, né? Estará aqui conosco participando. Então, professor Antônio Martins é muito mais do que bem-vindo aqui conosco. E ficamos muito felizes em recebê-lo para esse comentário. He leído con verdadero asombro un artículo del señor Marcial Escudero. Show. Buenas tardes a todos. He leído con verdadero asombro un artículo del señor Marcial Escudero publicado en la red de conversation.com, cuyo título es La chapuza en el diseño de la especie humana. Digo que lo leí con asombro porque al leer los argumentos en los que basa su adjetivo de chapuza
en cuanto al diseño de ciertas cosas que voy a pasar a considerar, me parece realmente asombroso. Simplemente, y no quiero entrar en argumentos ad hominem ni ataques ad hominem, pero demuestra no mucho conocimiento de lo que es el cuerpo humano ni de los mecanismos en los que funcionan. Y voy a empezar por uno que me atañe especialmente. Dice que es una chapuza el que nuestro ojo tenga una mancha ciega. Efectivamente, en nuestro campo visual es lo que se llama una mancha ciega de la que no somos conscientes, que es una pequeña zona donde no hay, que corresponde a la salida de las células ganglionares de la retina para formar el nervio óptico y donde no hay fotorreceptores. Y es que en nuestra retina y en la de la mayoría de los mamíferos, perdón, en la de todos los mamíferos, nuestra retina, dentro de las 10 capas de las que consta, los fotorreceptores, los más sensibles, están en la capa más externa. O sea, no están recibiendo directamente la luz, sino que están protegidos o detrás de otra serie de capas celulares. Y entonces podría parecer en principio que esto pues es un mal diseño, que esto debería ser mejor, que estuviesen directamente recibiendo los fotones, pero no es así. El que estén en la profundidad de la retina tiene tres razones fundamentales. Una, están protegidos como si fuese por unas gafas de sol de los efectos nocivos de la luz. O sea, todas las capas que están anteriormente tienen un efecto protector, además de tener un efecto modulador de la señal eléctrica que se genera en los fotorreceptores y que es transmitida por las células ganglionares, que son las que forman el nervio óptico. Y además los fotorreceptores están en contacto directo con la capa nutricional, que es la capa coriocapilar de la coroides, que les aporta el oxígeno y los productos que necesita, porque tienen una actividad metabólica tremenda los fotorreceptores, que es la parte más noble de la retina, la que transforma la energía lumínica en energía eléctrica. Entonces, sencillamente están donde deben de estar. Y curiosamente, las águilas, que tienen una visión de águila, o los linces, o los seres con la visión mejor, están en una disposición como la nuestra. Entonces, dice que la retina del pulpo y de otros cefalópodos tienen los fotorreceptores, digamos que son los primeros que reciben la luz. Es un diseño muy bueno para ellos también, porque viven en las profundidades del mar, donde no tienen los efectos directos de los fotorreceptores. Y para ellos, en esas circunstancias, pues sí. Entonces, no tienen mancha ciega porque los fotorreceptores, digamos que forman el escudo primero que recibe la luz, pero tienen una visión muy inferior a la que es la visión de los mamíferos. Y ya digo, la mancha ciega corresponde a la papila, al nervio óptico, a la entrada a la salida de las células ganglionares para llegar al cerebro, pero somos inconscientes, no somos conscientes de ella, lo tenemos, pero no responde a un mal diseño, sino todo lo contrario, responde a un diseño magnífico. Y el de los pulpos también responde a un diseño magnífico del ojo de alguien que tiene que ver en las profundidades del mar, donde hay muy poca luz en el ambiente. Habla el señor Escudero de la chapuza de la estructura de nuestra columna vertebral.
me temo que es que no es muy consciente de la complejidad y de la magnificencia de la estructura arquitectónica de nuestra columna. Y dice que el hecho de que haya dolores de espalda es una evidencia de esta mala concepción, o sea, de un diseño defectuoso. La columna vertebral es como decía, un diseño arquitectónico magnífico. Hay unas placas fuertes, una encima de otra, que están separadas por unos discos que a veces se hernian y producen las famosas hernias de disco, pero que le dan flexibilidad y le dan fortaleza. Pero una cosa clave para la firmeza de la columna vertebral son los músculos paravertebrales. O sea, las vértebras van una encima de otra y es magnífico el diseño que tienen como una especie de corona con una gran cavidad en el medio, que es por donde pasa la médula espinal con todo el aparato nervioso, unos orificios por donde salen de la médula los diferentes nervios, o sea que cada vértebra en sí es un magnífico diseño. Y luego una sobre otra se mantienen, nos dan una estructura vertical y es perfecta para nuestra bipedestación, pero necesitan para mantenerse firmes los músculos paravertebrales. Los dolores de espalda que suelen ocurrir en las personas mayores, los niños no suelen quejarse de dolores de espalda, ni los buenos deportistas, son fundamentalmente porque falla los músculos paravertebrales, que son los encargados de mantener la columna con una vértebra bien encima de la otra. Entonces empiezan a moverse una vértebra sobre otra y empiezan a pinzarse los nervios que salen de entre las vértebras, y de ahí vienen los dolores. Los dolores vienen por la sedentariedad, por el tipo de vida sedentaria que hacemos, y los seres humanos en la antigüedad, pues en el trabajo y esto, pues no tenían dolores de espalda porque había continuamente un cierto ejercicio, no excesivo, que mantenía los músculos fuertes y las vértebras en sus sitios, sin que hubiese este juego de una sobre otra, que es lo que produce los dolores de espalda. Y como decía, los niños no tienen dolores de espalda porque juegan, se mueven continuamente, pero nosotros que estamos siempre sentados o siempre conduciendo y además en malas posturas, esto sí es lo que produce los dolores de espalda, no la mala organización de la columna vertebral, sino la mala utilización que nosotros le damos a nuestra espalda. Y otra chapuza de la que habla el señor Escudero es del hecho de que no podamos producir vitamina C. La vitamina C es una vitamina importante en la producción de varias cosas, en el aparato inmunitario, también en la formación de colágeno, que es una proteína estructural, no es una proteína que contribuye en las funciones internas de los mecanismos bioquímicos intracelulares. Y sí, no podemos producir vitamina C. Necesitamos vitamina C para funcionar bien, pero es que también necesitamos otras muchas cosas. Necesitamos ácidos grasos esenciales, el omega 3, omega 6, que no producimos. Necesitamos aminoácidos esenciales para formar nuestras proteínas, es decir, necesitamos alimentarnos. Tampoco producimos hierro, ni producimos calcio, que son también fundamentales pues, para nuestra hemoglobina y un buen aporte de oxígeno, o para la estructura de nuestros huesos. El hecho de que no produzcamos algunas cosas no significa que estemos mal diseñados. O sea, la
proteína que necesita el hierro o las estructuras que necesitan el calcio para el buen funcionamiento de las células musculares, etcétera, es una realidad. Nosotros dependemos de nuestro entorno, necesitamos comer, ¿eh? Pero eso no significa que haya un mal diseño, significa simplemente Fabuloso. que nuestro ser, nuestro cuerpo, está formado por minerales, está formado por una serie de cosas que necesitamos del ambiente. No es que estemos mal diseñados, ¿eh? Y el hecho de que los gatos produzcan vitamina C no significa nada. Hay otras cosas que no pueden producir, ¿no? El cuerpo humano es una maravilla en cuanto a su diseño de cada uno de los órganos. Y no hay ni un solo órgano, ni una sola función que se haya visto que se ha producido por evolución. Ni una. Ni una. La evolución es una fantasía que sencillamente la bioquímica, la paleontología, la genética se han encargado de demoler. Entonces, ojalá para ellos los evolucionistas tuviesen argumentos mejores en contra del diseño. También arguye el señor Escudero que nuestro aparato deglutivo está mal diseñado, por eso hay tanta gente que se atraganta y que hay muchas muertes por atragantamiento. Es cierto, hay muchas muertes por atragantamiento, pero no porque el aparato deglutor y respiratorio estén mal diseñados, están magníficamente diseñados. O sea, hay una estructura que se llama la epiglotis, que cuando tragamos comida, pues tapona la glotis y el paso del alimento a la tráquea, ¿no? La tráquea es por donde pasa el aire y el esófago es por donde pasa la comida. Pues bien, cuando tragamos comida, se tapa el acceso a la tráquea. Esto está controlado por unos nervios, básicamente el décimo par, y puede haber algún fallo en el nervio, pero normalmente los problemas se producen no porque esté mal diseñado el aparato, sino porque usamos mal el aparato. Los atragantamientos suelen ocurrir o por comer trozos muy grandes de carne que taponan, que obstruyen, o sea, por no masticar bien, o por tomar algo elástico como chicles o en los niños, pues que se toman, que meten en la garganta algo que es mayor que su epiglotis no puede controlar bien y se pasan al aparato respiratorio y viene un ahogamiento porque pasa a la tráquea y se ahoga. Pero si alguien estudia cómo funciona la glotis, la epiglotis, la lengua echando para atrás el alimento y tapando la epiglotis, la salida, la entrada en el aparato respiratorio, es realmente un diseño magnífico, ¿no? Somos nosotros los que no masticamos bien la comida o los que por la edad o por un accidente dificultamos que el nervio regule bien el taponamiento del aparato respiratorio. El aparato respiratorio al lado del aparato digestivo y los dos funcionando a través de la boca o de la nariz es un magnífico diseño. Continúa el señor Escudero y habla de que es una chapuza el que los testículos de la mayoría de los mamíferos, entre ellos los seres humanos, estén fuera de la cavidad abdominal, porque los de las ranas están dentro de la cavidad abdominal. La razón por la que los testículos están fuera de la cavidad abdominal es la temperatura.
Los espermatozoides, como él dice, efectivamente, se producen mejor a una temperatura inferior, unos 2 grados centígrados, a la que es la normal del cuerpo humano, que son 37 grados. Entonces, para que haya una producción óptima de espermatozoides, de células germinales masculinas, pues es mejor que haya una temperatura inferior, con lo cual el aparato que produce los espermatozoides, que son los testículos, están fuera, están un poco más fríos que el resto del organismo. Pero esto no es una evidencia de mal diseño, sino todo lo contrario. Es una evidencia de haber preconcebido, a sabiendas de que los espermatozoides se producen mejor a una temperatura inferior de lo que es lo normal en los mamíferos y en el ser humano, pues que estén fuera para que estén expuestos a un poco más de frío. No es una evidencia de mal diseño, sino de preconcepción de lo que iba a ser mejor para que los espermatozoides se produjesen mejor. Bueno, pues esta es mi opinión sobre el tema, pero sería bueno si alguien más de vosotros pudiese dar vuestra opinión y pudiese aportar algo más. Olha, Antônio Martins, conciso, como sempre, um grande médico e explicando um pouco melhor sobre esse assunto. E realmente tem toda a razão. Essa crítica que eles tentam fazer a respeito do órgão reprodutor masculino é muito infundada, né? Até uma vez eu ouvi uma crítica de outro cientista dizendo que mas a exposição onde ele está não deveria ser ali. E eu até questionei. Uma vez eu perguntei, mas aonde deveria ser? Porque muitas vezes eu percebo isso, sabe? Por exemplo, tá no local errado, não devia ser ali. Mas a questão me mostra então aonde essa estrutura deveria estar. Entendeu? Como ela deveria funcionar. Porque assim, para você dizer que algo não é ajustado, não é algo correto, não está, digamos, enquadrado, você não concorda, Célio? Rodrigo? Você precisa demonstrar qual é a posição correta, qual é o local correto, quais são as situações, né, que talvez implicariam se tivesse de forma, por exemplo, interna, entende? Você tem que analisar vários fatores. A questão é que, na verdade, se torna quase que uma crítica de pré-adolescente. Mas eu não gostei dali. Mas não gostou. Você tem que ver se a estrutura ela se comporta bem em outro ambiente. Você tem que avaliar todas as possibilidades. Só que para isso você precisa mostrar uma possibilidade que seja mais eficaz. Aí a questão qual é a possibilidade mais eficaz, Rodrigo? Você sabe? Com 2 brincos aqui talvez não ia ficar muito bom, né? Assim, pendurados aqui. Não ia ficar muito legal. Concordo. E ele fez um negócio interessante. Ele comentou uma coisa, não precisa nem palavras dele aí, né? Não precisa nem fazer comentário, mas vou fazer. Um exemplo aqui também, corriqueiro, dessa questão que o pessoal fala dessa comunicação do esôfago e da traqueia, é um bad design. Meu Deus, como um projetista ia fazer uma coisa dessa? Tanta gente sendo engasgada, eu mesmo já quase morri engasgado. A culpa foi de quem? O guloso aqui, que resolveu comer um pedaço de carne deitado. Ixi! Que não tem bad design nenhum, é perfeito. Como fazer as duas coisas no mesmo lugar? O problema somos nós, entendeu? O erro foi meu. E o erro é das pessoas que se alimentam, que fazem de forma errada. Sobre isso, interessante, eu fui estudar o assunto, porque a gente estuda, mas há muito tempo, né? Detalhes assim, né? E descobri que, por exemplo, se você tivesse 2 tubos, um para a garganta, para não ter afogamento, né? De qualquer forma, você podia ficar entalado de algum jeito. Eu tenho que chamar meu cunhado, que é médico otorrino, que poderia tirar desengasgar, né? E outro só para o ar. Agora, imagina a população que agora aqui está no Brasil, se visse dia 17 estado, ou com sinusite, ou com gripe, ou com, né? Dos mais vários, tudo obstruído aqui, né? Como é que o cara vai morrer? Esse é um genocídio, uma coisa louca. Exatamente. Tá? Então você tem, na verdade, muitas coisas a gente observa que tem
que temos um backup. Então, sim, o que acontece se você ficar congestionado? Aconteceu há pouco tempo atrás. Plano B. Plano B, você respira pela boca. Beleza, vai embora, né? É ruim, resseca, pode arrumar uma dor de garganta ainda por cima, né? Pegar uma bactéria, né? Então, assim, as opções que você tem para esse projeto é um absurdo. Você tem que ter um pescoção, um carão, né? Para poder aumentar a entrada de ar. Experimenta você sair correndo, fazer uma corrida aí no final do dia, 40 minutos, daqui a pouco você está respirando pela boca. Sem isso, o teu nariz tem que ser um buraco desse tamanho para poder entrar o ar para você correr. Quer dizer, seria Quase uma um coisa louca. elefante. Mas sabe o que acontece? Como eu disse antes, isso é o mais importante. Quem apresenta esses bad designs, essas supostas falhas, eu coloco aqui como um desafio. Então Não demonstre traz a como solução. deveria ser. Traz a solução. Porque a gente vai avaliar o que você está projetando, então, com o que foi projetado. Não, Vamos avaliar. E uma coisa é você projetar do zero. Outra coisa é você ver um projeto e falar, mas não está muito bem. É fácil, né? Criticar o projeto dos outros é fácil, né? É muito fácil. Beleza. Na verdade, tudo se demonstra como uma grande falácia em cima de falácia. Mas para nós terminar o nosso programa de hoje, nós vamos também receber o nosso querido amigo Christian Agui, ele que é um grande engenheiro, então, alguém que vai poder ajudar muito nessa questão e nessa compreensão. O Christian entende muito sobre esse assunto e eu tenho certeza que vai agregar demais para que a gente possa compreender sobre essa matéria que ficou tão polêmica. Quisiera darles mis felicitaciones a ti, a Ana María y a todo el equipo de TDI Brasil por toda la inmensa actividad en difusión del diseño inteligente y por todos los éxitos que habéis obtenido. Ahora quisiera poder dar mi opinión respecto a este artículo de la BBC, en la cual hay unas pretendidas chapuzas en relación a órganos pertenecientes al ser humano que derogarían, digamos, la inferencia de un diseño inteligente, porque según su pretensión, pues un Dios perfecto no podría ser un diseño imperfecto, y por lo tanto el hecho de que exista diseño imperfecto implicaría pues que no hay diseño. ¿Puede ser eso verdaderamente razonable, ser cierto? Podríamos decirle, por ejemplo, a SpaceX, a Elon Musk, que ha creado una serie de cohetes como el Falcon 9 o el Super Heavy o ahora últimamente el Starship, decir que porque se encuentren fallos de diseño, eso significa de que no hay diseñadores en SpaceX, o digamos que la industria aérea, por cada vez que ha habido un accidente, muchas veces fatal, y se ha descubierto algún fallo de diseño, esto significa que todos los ingenieros que estuvieron implícitos en esos diseños ya de pronto se difuminan, desaparecen. Y claro, aquí este tipo de pretensiones de este articulista de decir de que, y no solamente él, sino muchos otros, de que si el diseño, en particular en el ser humano, porque podría hacerse diseño en cualquier otro ser de la biología, pero bueno, particularmente en el ser humano tiene defectos, significa que entonces que no hay un diseñador y por lo tanto solamente la naturaleza ciega ha podido crear el portento biológico de una enorme complejidad funcional y que sería más bien otorgable ese mérito a la naturaleza y no a un creador inteligente, que es lo que presume e infiere obviamente el diseño inteligente. ¿Es válido? Por supuesto que no. Vemos perfectamente que en la ingeniería humana el diseño no es refutado por la aparición de los defectos. Ahora, ni siquiera en esos pretendidos defectos, que mis compañeros más entendidos en la materia podrán refutar debidamente, implica de que esos sean verdaderamente defectos, porque realmente tienen otro tipo de virtudes y ventajas respecto a la naturaleza propia del ser humano. Digamos pues que es una visión bastante subjetiva, pero fundamentalmente equivocada de principio por el hecho de que se está descartando el diseño por un pretendido defecto. Incluso aunque los tuviera, y podríamos decir que el ser humano obviamente envejece y muere, incluso habiendo razones teológicas que pudieran sustentar esa obsolescencia programada por parte de Dios respecto al ser humano,
pues eso no implica que no hubo un diseño, evidentemente. Realmente el costo de la complejidad biológica muchas veces es enormemente subestimado y se le da a la naturaleza un poder que realmente no tiene. Para hacernos una idea de la portentosidad de esta complejidad funcional biológica, voy a poner un ejemplo de la empresa Celera Genomics, creada por Craig Venter, uno de los competidores del proyecto Genoma Humano en el año 2003, que en su propia empresa pudo hacer paralelamente al proyecto Genoma Humano la secuenciación del genoma. Y en el año 2010 ellos se propusieron hacer un experimento bastante interesante en el cual querían ver cuál era la cantidad de genes mínima necesaria para que el más sencillo de los seres vivientes pudiera existir. ¿Cuántos recursos se requieren para que una célula viva pueda existir? ¿Es realmente tan fácil que de una química abiótica, es decir, no viviente, hayan polímeros que se organicen para poder constituir una célula viviente, la más mínima, la más elemental? Pues bien, en el año 2010 ellos establecieron que habían por lo menos 430 genes implicados. Pero se dieron cuenta que con esos 430 genes no funcionaba la cosa y al final llegaron a la conclusión en el año 2016 que se requerían como mínimo, incluso con genes que no sabían absolutamente para qué servían, cuál era su función, era una especie de caja negra, pero que necesitaban 492 genes. Ahora uno puede decir, bueno, no son muchos genes, 492, ya es algo enorme, 492, pero sin embargo algunos podrían pensar de que no es mucho. Vamos a ver, un gen aproximadamente está compuesto de entre 1000 y 10.000 pares de bases. O sea, no es una cadena de bases pequeña, está entre 1000, digamos, lo más bajo, a 10.000 pares de bases. Ahora, la parte que codifica los genes en una cadena de ADN que si la estiramos tendría una longitud de 2 metros, ocupa solamente el 2%, es decir, es la 50ª parte de esos. Vamos a poner aproximadamente 500 genes. Si eso lo multiplicamos, estos 500 genes, por 50, tendremos 25.000. Pero hablamos de 25.000 de miles de pares de bases. O sea, estamos hablando de 25 millones de pares de bases. O sea, si un par de bases ocupara 1 metro, la longitud de toda esa cadena sería de 25.000 kilómetros. Es decir, aproximadamente 2 veces el diámetro de la Tierra. Para hacernos una idea de lo largo que es, porque no solamente tenemos que hablar de los genes, de ese 2%, sino de toda la maquinaria algorítmica reguladora de interruptores epigenéticos que está en ese 98%, que hoy en día ya se sabe que no es ADN basura, sino que cumple funciones biológicas, y por lo tanto, pues nos da una idea de que la célula viva más sencilla, lo más sencillo, la unidad biológica más simple, ocuparía 25 millones, ni más ni menos, de pares de bases. O sea que podemos ver que la portentosidad de la complejidad es bastante grande. Eso es lo que se esperaría que mediante procesos fortuitos, que ni siquiera entraría aquí la selección natural, podría explicar de que pudiera surgir una célula viva en un caldo prebiótico de la Tierra primitiva. Esa es la esperanza. Por supuesto, hasta el momento, los científicos, bajo esa premisa evolucionista, no han podido descubrir ninguna manera de que esto pueda ser posible. Ahora cedo, pues, otra vez la palabra a Carlos para continuar con el resto de intervenciones. Muchas gracias. Gente, sem dúvidas. Pô, o Christian conseguiu dar um exemplo fantástico sobre esse assunto. Brilhante, né? Fica até sem o que a gente falar depois de um argumento desse. É realmente isso. Usar o foguete do Musk, o último, eu assisti em casa, torcendo para que subisse, dele demorou, foi, né?
Aí estava lá 2.000 quilômetros, 2.000 e poucos quilômetros por hora, ele começou a fazer pirueta. Digo, que engenharia é essa que consegue manter esse troço inteiro, rapaz? É É uma coisa fantástico. louca. O avião, se fizesse aquela pirueta naquela velocidade, não sobraria nada, viraria pedacinho. E o cara, aquele foguete lá, acho que são 3.000 toneladas, suportou, girou e foi até que eles detonaram. O argumento dele de que apresentar defeitos não implica engenharia foi arrasador. Não, foi fantástico. Eu acho que o Aguirre, ele foi sistemático numa resposta assim que dificilmente alguém vai conseguir rebater. Inclusive, ele tem mais algumas colocações que eu vou colocar aqui para vocês que eu achei muito interessante do que o Aguirre falou aqui. Muito importante também. Ahora quisiera añadir un tema más, que no lo he dicho en el primero para no sobrepasar el tiempo, es lo siguiente. Hay una refutación muy sencilla de los enemigos del diseño inteligente que nos acusan al decir de que apelamos demasiado a las enormidades, complejidades de las funciones biológicas. E isso é bastante mesmo. Que en el fondo no es una Con certeza. refutación verdadera porque estamos hablando de factores probabilísticos, es decir, lo improbable no es igual que lo imposible. Entonces, para ellos, en sus mentes, el mecanismo darwiniano de selección natural, con el concurso obviamente del tiempo y del azar, tendrían que colaborar para hacer posible ese milagro de la emergencia de la funcionalidad biológica y de la complejidad biológica que implica pues esas funciones biológicas superiores. Ya vimos en la intervención anterior que dije respecto de lo vasta complejidad que tendría que tener una célula viva mínima, la más elemental, y aquí quiero entrar a un tema también que es neurálgico, porque ya aquí ya no se habla de probabilidades, sino de factibilidad matemática, factibilidad real. ¿Realmente es posible el mecanismo darwiniano? ¿Realmente funcionó? Aparte de la selectividad que hace el entorno sobre los organismos vivos para que ciertas características puedan prosperar y otras, digamos, desaparecer por causa del trabajo. Eso sí es cierto, hasta ahí Darwin tenía razón. Lo que pasa es que él extrapola este fenómeno y lo convierte en un símil del diseño. Es decir, es como si dijéramos que la selección diseña. ¿Puede la selección natural ser también diseño natural? Esa es la gran pregunta. Ahora, yo he escrito varios libros y artículos sobre este tema con argumentos mucho más complejos, pero siempre me preguntaba si habría alguna forma de explicarlo de la forma más sencilla para que cualquier persona pudiera entenderlo sin ningún problema. Y creo que hay una forma muy simple. Yo creo que aquí este ejemplo nos permite graficar que selección no es igual jamás a diseño. Vamos a considerar, por ejemplo, la selección mercantil. Es decir, imaginemos un supermercado lleno de productos en las estanterías, algunos con los envases más o menos atractivos, o con las cualidades del producto mejor o peor, y los clientes, que son los que van a ejercer la selección, van al mercado, eligen los productos que consideran mejores, descartan los productos que consideran inferiores, y esto va a producir que el mercado no siempre tenga los mismos productos, sino que con el tiempo vaya asimilando unos que son más exitosos y desechando otros que son menos exitosos, y por lo tanto puedan ellos ganar dinero con productos que verdaderamente son rentables. Pues bien, esa sería la selección mercantil. Ahora bien, la pregunta que cabe aquí es la siguiente. ¿Prescriben cómo deben ser fabricados esos productos los clientes? En lo absoluto, jamás. Yo no voy a una farmacia y llevo pues una lista diciéndole, señor, aquí tiene una serie de productos químicos y el proceso para poder construir determinado fármaco. Nadie va a hacer eso. Aunque fuera posible, fíjense, en el caso de la selección mercantil, porque intervienen seres inteligentes, lo que no sucede en la selección natural, no sucede. ¿Por qué? Porque los clientes, cuando van a buscar un artículo, ellos no saben ni muchas veces de cómo está construido, ni cómo fue el proceso de fabricación. Para ellos es una caja negra. Ellos lo que les importa es su funcionalidad y punto. Tampoco yo voy a una tienda de electrónica a decirle al dependiente, mire usted, aquí tiene el diagrama esquemático del circuito impreso, los componentes y dónde debe colocar cada uno.
tampoco sucede eso. Los clientes no prescriben cómo deben de fabricar los fabricantes. Eso es algo muy diferente. La selección natural tampoco, la selección del entorno selecciona sí, pero no prescribe el algoritmo de creación de una función biológica. No lo hace. Esa fue la extrapolación de Darwin sobre lo que era selección natural para decir de que esa selección natural llegaba a ser diseño natural. Pero esa extrapolación nunca ha funcionado y hoy en día ya muchísimos biólogos de renombre y biólogos que están bastante, digamos, avanzados en la materia, ya reconocen que el dogma darwiniano, no la evolución en sí, el cambio de la vida a lo largo de la historia, eso no, pero sí el dogma darwiniano de que la evolución por selección natural pueda explicar el diseño biológico es absolutamente falso. Lynn Margulis, en una entrevista hace unos años, muy interesante, antes de fallecer, lo dijo con todas, sin pelos en la lengua, que la selección darwiniana no diseña nada. Y esto ya lo saben muchos biólogos, por supuesto hay otros que no quieren reconocerlo porque, digamos, que es la perla del gran precio, digamos, de la biología darwiniana, del evolucionismo clásico, y no lo quieren, pues, reconocer. Pero realmente es una realidad. Nunca funcionó ni en el siglo XIX, ni el XX, ni el XXI, ni jamás. Es una idea que nunca ha funcionado. La selección natural no es diseño natural. Básicamente eso es lo que quería compartir con vosotros. Gracias. Fantástico demais, nossa. Esse exemplo é realmente isso, a evolução não desenha nada, Rodrigo. A evolução não desenha nada. E é justamente tudo que eles falaram. Eu acho que foi uma aula hoje aqui, pô. A gente teve um aulão junto com o pessoal. Sem dúvida é isso aí mesmo. Vamos para nossas considerações finais, então. Célio, comenta um pouco aí o que o Christian falou e suas considerações como um todo. Eu gostei muito dos nossos palestrantes, apesar de a gente não ter interagido direto com eles, porque o tempo não permite. Agora, na última parte, o algoritmo. Eu estudei lá no final da reportagem, se você ver, e tem outras coisas, né? Aí, entre outras coisas, ele falou lá o genoma humano, né? Só numa linhazinha. Ah, coitado, foi falado sobre genoma. É um software. Então, o cara que não sabe que é um software que constrói o corpo, cuja o DNA 3D é o meio físico em que a informação está gravada, ele não conhece a biologia da coisa, infelizmente. Então, é uma pena que as pessoas não se aprofundem nesses detalhes. Eu reuni muita coisa aqui, mas a gente acha que vai ter uma fase 2 aí mais à frente. Eu fiquei muito feliz conhecer esses palestrantes. Um deles eu já conhecia, o primeiro lá que fiz a apresentação, através de vídeos, obviamente. E vai ser um prazer conhecê-los lá no nosso encontro do Design Inteligente de São Paulo. Fiquei muito feliz com isso, um prazer estar aqui com vocês, obrigado pela atenção, tá? Os nossos assistentes que vão ver isso, participem, perguntem, que isso nos dá material para novas ligas. Um abraço, até a próxima. Rodrigão, com você, suas considerações. Nossa, aulas maravilhosas, maravilhosas. Fulminante, né? Foi aquele negócio assim, tipo... Não tem praticamente o que falar, mas é tão gostoso ouvir essa... Fala, Sérgio. Você está mutado, Sérgio. É isso mesmo, estou concordando com você, é fabuloso. É impressionante. Esse argumento final do Christian, por exemplo, é impressionante como ele vai tirando as camadas da cebola. É o exemplo que eu dou do mercado, que você pode depois aplicar em outras várias coisas. Me veio a pipoca na cabeça. Uma simples coisa, que eu gosto de comer pipoca com a minha filha. E a gente é alienado do processo. A minha filha pode chegar e falar assim, papai, mas a pipoca, poxa vida, tá com pouca pipoca, tá com sal, tá sem sal, ela só vê essa camada. Ela não sabe que essa pipoca ela é fruto de ampla pesquisa genética, de melhoramento, em vários países, pessoas estudando, pessoas plantando, testando plantar lá no campo, lá em Goiás, sei lá onde, para chegar uma pipoca aqui no mercado, na minha casa. Então a gente só vê uma camada. Ele foi tirando as camadas da cebola e mostrando. Se eu chego numa biblioteca, ou se eu chego numa célula, tem várias camadas anteriores. Né? E essas camadas anteriores exatamente são as pressuposições, aquilo que é dado sem explicação.
E é isso que importa, que são as camadas que estão ali, que aí a gente entra na ideia do software, né? Da programação. O que a gente não está vendo é exatamente o que importa. É isso mesmo. Está escondido ali, tudo que está por trás para chegar naquilo ali. Então, o exemplo foi fascinante, realmente. Sensacional. Gente, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, curtir e compartilhar para o máximo de pessoas. Quero agradecer Ricardo Bravo, Antônio Martinez, professor Christian Aguirre. Sem dúvida, vocês foram magníficos hoje aqui no programa. Pode falar, Rodrigo. O último comentário. Praticamente tudo que a gente faz aqui no canal, um dia apareceu aqui nesse livro. Origem das Espécies. Isso aqui é a 6ª edição, a última edição que Darwin escreveu, que foi muito a partir de muitas, né, objeções, ele foi refazendo. E nessa última edição dele, tem uma seção, que eu acho que é o capítulo 6, se não me engano, nessa minha versão aqui, é na página 208, que ele vai falar de algumas das objeções, e exatamente essa é a famosa. Não dá para ler aqui, mas está lá. Leia você em casa, você tem que ter esse livro em casa. Dá para ler? Não dá para ler. Órgãos dotados de extrema perfeição e complexidade. O problema que o Célio levantou lá no começo, do olho. Ele faz aqui uma manobra aqui, linguística, para escapar, faz umas gambiarras aqui, mas não tem jeito. Então, eu Afinal das recomendo. contas, Vá lá e leia a origem. é só retórica. Afinal das contas, é só retórica, só... É isso aí, entendeu? Gente, não se esqueça de curtir demais esse vídeo, que ele ficou sensacional. 3 participações incríveis, cara. Que canal hoje consegue trazer médico, biólogo, tudo tudo internacional, pô. É outro nível, pô. Então, assim, muito, muito obrigado a vocês. A você que se inscreve no canal, você que compartilha, você que curte, tá bom? Está apoiando o nosso trabalho também. Esse canal ele não é monetizado, a gente não ganha R$1 para fazer esses vídeos. E o que nos deixa muito feliz é saber que vocês estão gostando. Então, nos demonstre que vocês gostaram, compartilhem, curtam e também deixe suas perguntas, tire suas dúvidas que você também, às vezes, você pode ter. Gente, muito obrigado por mais uma Liga TDI Brasil e até a próxima semana.